Eu tenho falado um pouco sobre relacionamentos, e relacionamentos a gente sabe que é uma arte a ser aprendida e desenvolvida. E nós podemos desenvolver essa arte a partir do nosso autoconhecimento, a partir do nosso crescimento pessoal. Porque quanto mais eu me conheço, mais eu vou aprender a lidar com as minhas próprias emoções para então poder lidar com as emoções do outro, certo? Às vezes a gente quer entender o outro sem a gente mal se entender, né? Mal se conhece, então fica um pouco difícil, né, esse relacionamento. E eu quero falar aqui rapidinho para vocês sobre a emoção tristeza. Eu tenho dito também que nós precisamos aprender a acolher nossas emoções. As nossas emoções, elas existem por um motivo. Ela sempre vem nos entregar uma mensagem. Ela sempre vem sinalizar algo que está acontecendo em nós, né? E o que precisa, ao que precisamos nos aperceber da nossa vida, ao nosso redor, nos nossos relacionamentos, para que seja promovido o nosso crescimento, a nossa maturidade emocional. Então nós não podemos ignorá-las, nós não podemos ignorar a tristeza, a raiva, o medo, e isso eu vou estar falando um pouquinho a cada dia aqui. Então nós precisamos receber, abre a porta, receba a emoção, chegou a tristeza, abre a porta, deixa ela entrar, a gente não pode deixar ela permanecer, assim como a raiva, o medo, todas as emoções, até a alegria, tudo tem que ter um equilíbrio. Você já observou quantas vezes você fica triste no dia? Hoje, por exemplo, você já conseguiu perceber as suas emoções? Você conseguiu se perceber? Você está triste, está mais alegre, está mais, acanhado, mais medroso? Como é que você está hoje? A tristeza é uma emoção que ela surge, nem sempre ela está associada a um fato presente, a algo que acabou de acontecer. É lógico que ela existe também assim, né? Por exemplo, se hoje recebo uma notícia ruim, eu vou ficar triste por algo que acabou de acontecer. Mas ela também está associada a pensamentos, a gatilhos emocionais que são acionados em nós e então gera a tristeza. E nós precisamos entender o que essa emoção vem nos trazer, a mensagem, certo? E dessa mensagem nós precisamos ter uma ação orientada. Só assim nós vamos conseguir crescer, amadurecer, alcançar um nível de maturidade emocional e de inteligência emocional. Então nós precisamos receber a emoção e digerir, fazer a digestão, igual o estômago faz com o alimento. A gente come e o nosso estômago faz ali todo o aparelho digestivo, vai absorver o que é bom, o que é proteína, vitaminas, sais minerais, e aquilo que não é bom para o nosso organismo, ele vai eliminar. Então nós devemos aprender também a fazer essa gestão das nossas emoções, a digerir as nossas emoções, ficar com aquilo que realmente vai promover o nosso crescimento, a nossa maturidade e pôr para fora, expelir o que não é bom, o que não é para ficar. E como lidar então com a tristeza? A tristeza, como eu acabei de falar, ela surge, de repente por algum gatilho ou por um fato que realmente acabou de acontecer. Então eu quero dar aqui para vocês alguns exemplos, tipo de gatilho, de mensagem e de ação orientada. Gatilhos é aquilo que vai despertar a tristeza, certo? Você vai ficar triste. E a mensagem é você discernir, é você perceber qual a mensagem essa tristeza está me trazendo. Eu vou dar exemplos aqui. E a ação vai ser a atitude mesmo, uma reação que você pode ter para então combater a tristeza de forma ruim, aquela tristeza que quer permanecer, e você tendo a ação correta, você vai absorver o que é para absorver e mandar embora o que é para mandar embora, tá certo? Então eu vou dar aqui alguns exemplos de gatilhos e aí vocês vão compreender melhor. Então, por exemplo, hoje amanheceu o dia cinzento, nublado, já tá meio friozinho. Eu não sou muito dessa estação, não gosto muito do frio. Eu gosto do sol, que você já acorda, já tá aquela coisa, o dia brilhando, já dá aquela energia, já dá aquele gás, é gostoso. O frio eu já fico mais, amuadinho, fora que eu sinto muito frio. Então, enfim, todas essas coisas. Então, um dia amanheceu nublado. Você amanheceu um pouco triste, tá? Você precisa entender do porquê dessa tristeza tá aí. Se você se conhece, se você se aperceber, se você treinar essa gestão das emoções, você vai entender, poxa, não, hoje estou triste porque o dia tá meio nublado, então já fiquei meio melancólica, já tem a ver um pouco com o meu temperamento, enfim, mas ok, eu vou fazer uma boa gestão dessa emoção no dia de hoje, certo? Eu vou administrar essa emoção.
Outra coisa, um pensamento, lembranças, de repente você acordou pensando em alguém que já se foi, seu pai, sua mãe, avó, uma pessoa querida que você ama tanto, e ela já se foi. Então, este pensamento foi um gatilho que gerou uma tristeza em você. Qual a mensagem que essa tristeza está te trazendo? Saudade. Saudade barra remorso, ou, né? Por que ou remorso? Porque às vezes tem pessoas que sentem saudade, sente aquela saudade gostosa de, poxa, né? Como seria se essa pessoa ainda estivesse aqui? Como poderia ser? E aí é aquela saudade que dói, né? Gera uma tristeza, mas não gera aquele peso, aquele pesar. Por outro lado, tem aquela pessoa que de repente se foi, você ficou com remorso porque você poderia ter sido uma pessoa melhor com ela. Às vezes você fica trazendo na memória, na lembrança, alguma coisa que você, sabe, tipo assim... Poxa, eu não fui uma boa filha, né? Eu fui muito rebelde, eu fui desobediente. E isso vai te trazer remorso, eu poderia ter feito diferente, não fiz. Então tudo isso vai trazer uma saudade, mas uma saudade com pesar. Como lidar com isso então? O que eu posso fazer com essa emoção, com esse sentimento que gerou? Então a ação orientada é, primeiro, se é uma saudade que é que vai trazer aquela saudade, aquela tristeza de saudade, mas não de pesar, seja grato pelo tempo que você viveu com essa pessoa. Agradeça a Deus o tempo que ela esteve com você nessa terra. Se é uma pessoa com quem você reconhece que você poderia ter sido melhor, se arrependa. Eu sei que você não vai poder mais pedir perdão para essa pessoa, mas você pode pedir perdão a Deus e pode liberar perdão para você mesmo. Se perdoe. Com isso, você vai gerar ações corretas. Você entende que quando você recebe a sua emoção, você gerencia essa emoção, você consegue, a partir dela, crescer, ser uma pessoa melhor a cada dia. Por isso que precisamos treinar as nossas emoções, a percepção de todas elas. Um outro exemplo que eu quero dar aqui para vocês é a procrastinação. A procrastinação é um gatilho, certo? Passou o dia, você se programou, aí você procrastinou. Procrastinar não é uma pessoa preguiçosa. A procrastinação é aquela pessoa que vai pondo outras prioridades na frente de algo importante que você precisava fazer, mas você não está muito afim de fazer, não quer encarar aquilo de vez, né? Então você está deixando ali de ladinho. Aí chega no final do dia, você falou que está cansado, porque você fez um monte de coisa, mas aquilo que você precisava fazer você não fez. Isso gera tristeza. E essa tristeza, qual é a mensagem que ela vem te trazer? O que precisamos perceber nessas emoções é exatamente isso, é qual a mensagem que ela está me trazendo. Neste caso da procrastinação, a mensagem é a seguinte: atenção, algo precisa ser feito. Se você está percebendo, está ficando triste todos os dias porque você está procrastinando, atenção, você precisa reagir de forma diferente, algo precisa ser mudado, alguma ação tem que ser diferente da que você está fazendo todos os dias. Então, qual é a ação orientada que a gente entrega aqui? É exatamente você trabalhar, treinar o seu foco. Você precisa saber que você precisa treinar o seu foco. Você precisa aprender que você precisa ter uma agenda, que você precisa se programar ali e treinar este foco. Somente assim você vai crescer, você vai amadurecer nessa questão. Outro exemplo para nós mulheres, TPM. Ok, TPM todo mês tá aí. Tem algumas mulheres que ficam irritadas, outras ficam tristes, melancólicas, chorosas, e tá tudo bem. Então, quando você entende, quando você se conhece e sabe que você está triste por conta da TPM, ok, vai passar. São os hormônios, o que fazer com isso? O que você pode fazer? Qual é a ação orientada? Você pode se alimentar melhor, você pode fazer exercício, você pode até usar alguns chazinhos, alguma medicação que sua médica já tenha te passado para TPM, se ela é muito aguda, entende? Então você vai se acolher, você vai se abraçar e tá tudo certo. É a TPM, eu não tenho muito o que fazer. O que eu posso fazer, eu vou fazer. Que é essa questão da alimentação, da respiração, certo? Mas acolha, se abrace. Um outro exemplo aqui de gatilho, que pode gerar a tristeza aí no seu dia, é a comparação. Às vezes você passa o dia, e não digo dia, mas uma boa parte do seu tempo aí você fica aí vendo as redes sociais. Aí você fica vendo o sucesso do outro, a grama verdinha do outro, né? Aí chega um momento que você vê que você tá meio triste. Por quê? Porque você começa a pensar, poxa, olha onde fulano está e eu ainda estou aqui. Olha o que ele conseguiu e eu ainda não consegui. Aí você começa
essa comparação, e aí essa comparação te gera tristeza. Qual a mensagem que essa tristeza está trazendo? Poxa, será que eu tenho inveja? Será que eu estou com ciúmes? Qual o sentimento que tem dentro de mim? Que mensagem eu consigo entender a partir dessa tristeza gerada por essa comparação? Certo? E o que fazer então? Aí então a ação orientada é, se eu identificar a inveja, os ciúmes, eu vou treinar a gratidão. Eu vou passar a ser mais grata por aquilo que eu tenho, a olhar o que eu tenho hoje, o que eu possuo hoje, com amor, com gratidão. Deus, obrigada pela casa, obrigada pelo trabalho, obrigada por quem eu sou, por quem tu me fizeste. Então trabalhe a gratidão. Às vezes no dia, né, tanta luta, tanta dificuldade, então a gente fica triste. Fica triste porque, caramba, nossa, eu tô lutando tanto, tô me esforçando tanto e parece que nada acontece, né? As coisas não estão acontecendo. Aí você fica triste. Essa tristeza, ela pode estar trazendo uma mensagem para você. Qual mensagem? Do cansaço ou da incredulidade. Se for um cansaço, se for uma tristeza gerada por este cansaço, acolha o seu próprio ser. Reconhecendo que você está se esforçando, reconheça aquilo que você está fazendo, não seja não seja carrasco de si mesmo, né? O Augusto Cury que costuma dizer isso, não seja carrasco de si mesmo, de ficar se cobrando tanto, de ficar, né, querendo que você sempre faça melhor e melhor e melhor e melhor e nunca estar satisfeito com o que você mesmo faz. Então, se for esse tipo de cansaço, então aprenda a se acolher, aprenda a reconhecer o seu esforço. Né? Agora, se é uma tristeza, né? Se essas lutas, essas dificuldades gerarem uma tristeza e você conseguir identificar que nessa sua tristeza a incredulidade, a mensagem que ela veio te trazer é que, poxa, eu acho que eu não estou tendo fé suficiente, então eu acho que eu não estou meio incrédula com isso, aí Deus falou, mas será? Sabe quando você abre muito espaço para dúvida? Isso também gera tristeza no nosso coração, porque a gente entra em conflito, porque ao mesmo tempo que eu falo que eu creio em Deus, eu estou duvidando. Isso vai gerar tristeza. E o que fazer então com esta emoção, com essa tristeza que gerar no meu coração? É onde então eu tenho que buscar a louvar. O louvor, ele enaltece, o louvor ele enche o nosso coração de alegria. Leia a Bíblia, porque é você declarando a palavra, você está declarando quem Deus é. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se você não está ouvindo, a sua fé não vai ser aumentada. Então, você precisa entender que neste momento é a sua fé que precisa ser aumentada. Então, passe a ouvir mais a palavra de Deus. Coloque ela em áudio. Se você não gosta de ler, escute. Hoje não tem desculpa para não poder se alimentar da palavra. Então faça isso, escute, declare a palavra. E por último, é a esperança demorada, aquele gatilho, né? Um dia você está assim, você está lá pensando nos seus sonhos, nos seus projetos, na promessa que um dia Deus te fez e que ainda nada aconteceu. Parece que nada aconteceu. Isso também gera tristeza. Né? Por quê? Porque o próprio Provérbios, o livro de Provérbios fala que a esperança demorada, ou seja, aquilo que a gente está esperando tanto, está demorando tanto para acontecer, isso vai gerar uma tristeza em nós, isso é fato. Como lidar então com essa tristeza? O que é essa tristeza? Que mensagem, quando eu perceber que eu estou triste por isso, qual é a mensagem que essa tristeza está me entregando? Ela pode estar me entregando uma mensagem de aflição, que a minha alma está inquieta, que a minha alma está aflita. E se eu reconhecer isso, então qual que é a ação que eu preciso ter? Se eu reconhecer que eu estou inquieta, aflita, eu preciso aprender a respirar e a confiar, descansar em Deus. A praticar o Salmos 37, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Eu preciso praticar essa fé. A fé precisa ser praticada. Por quê? Porque se essa esperança está demorada, eu posso dar lugar a incertezas, eu posso dar lugar a dúvidas. E se eu dou lugar a dúvidas, a incertezas, a minha fé diminui. Então eu preciso, em contrapartida, fazer com que a minha fé seja aumentada. E isso vai ser através de uma ação, da leitura da palavra, de ouvir a palavra, de louvar, de cantar louvores, de ouvir louvores, de cuidar dos meus pensamentos.
Precisamos treinar, digerir as nossas emoções, ficar com o bom e mandar embora o que não é bom, o que vai fazer mal. Porque se nós abraçarmos nossas emoções e ficarmos grudadinha com elas ali, vai dar ruim, vai dar muito ruim. Porque as emoções, elas não são para permanecerem o tempo todo. A tristeza, a raiva, nem mesmo a alegria. Nós precisamos. Tá aí o filme Divertidamente, para quem não assistiu, aconselho a assistir, que é bacana, é bem legal e revela um pouco essa questão de nós nos acolhermos emocionalmente. Então se acolha, aceite as suas emoções, mas entenda por que elas estão aí, e a partir disso tenha ações que vão construir a sua vida melhor, ações que vão te direcionar a bons resultados, a bons relacionamentos. Relacionamento com você mesmo, relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo. Um beijo, até o próximo.